fica o dever de casa de quem quiser realmente traçar essas informações geográficas da divisão estratégica, como foi feito por Josué, uma vez que não houve por numerosidade, de quantidade de pessoas. Foi, como nós lemos aqui, foi por sorteio. Então, voltando, né, o que nós começamos a ler, no capítulo 12, nós vemos e lemos que a leste do Jordão foram derrotados 31 reis, e desses reis, começando pelo Jericó, que é a primeira cidade a ser atacada, e finalizando pelo rei Tisa, em Gigal. No capítulo 13, nós já vemos a migração e a mudança do papel de Josué frente às tribos. E o texto traz: Josué já era idoso, e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo, e ainda há muita terra para se conquistar. Este território é o que resta, todas as regiões dos filisteus e jerusitas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro Sió, na divisão com o Egito, até a divisão com Ecrom. E ele fala: eu mesmo expulsarei esses povos diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar a esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e meias, entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Aqui é Deus falando: Josué, aposenta a espada. Agora eu preciso que você seja um líder, seja alguém político, alguém que escute, porque você sabe que você, ao dar terras, as pessoas virão reclamar, os líderes virão reclamar que não está satisfeito com a terra que recebeu. E isso de fato acontece. Que nós lemos aqui que uma única tribo de Josué virou 2. E essas 2 tribos reclamaram das terras que receberam. E Josué escuta de forma pacífica e propõe: pronto, tá pequeno para vocês, é uma região montanhosa, não é como você pensou que seria sua herança, eu lhe dou acesso aos bosques, mas eu preciso que vocês vão lá e vocês desbravem, vocês vão lá com seus guerreiros e aumentem as suas fronteiras, vocês assumam o que é de vocês. Não será uma colisão das 12 tribos para lidar, para largar sua fronteira. Você já tem a sua terra pacificada. Mas se você não está satisfeito, você pode assumir sua responsabilidade e você sozinho vai alargar a sua fronteira. E aqui o capítulo 13, ele faz questão de mostrar que é cumprido aquela promessa que é feita lá atrás, antes deles atravessarem o Rio Jordão. Quando Moisés fala que vocês precisam, na verdade não é nem Moisés, é o próprio Josué. Vocês querem ficar aqui, Gad e Ruben, nessa terra de planície, que vocês têm muito gado, beleza, mas eu preciso de seus guerreiros para pacificar a terra a oeste. E uma vez que estiver pacificada, vocês voltam e tomam posse de sua terra. E é o que é escrito aqui no capítulo 13. É a divisão entre eles do que está a leste do Jordão. O capítulo 14 começa a explicar a divisão do oeste. É nesse ponto que eu trago que ele começa a divisão através da tribo de Judá. E na tribo de Judá, é levado à frente porque Caleb, ele representa essa tribo. Aqui no capítulo 14 mostra. Caleb pede sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho de Queneu de Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, respeito de você e a de mim, quando estávamos em Cades-Barneias. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz para fazer o reconhecimento da terra. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, Josué, como você me vê, em todos os 45 anos, desde que Moisés me deu essa palavra, o Senhor me perseverou, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. E hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto,
Dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de quanto fazíamos reconhecimento da terra, descobrimos descendentes de Anak que viviam ali. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron como sua porção de terra. Até hoje, Hebron permanece aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor, seu Deus. Antes disso, Hebron era chamado Kiri-Arba, em homenagem a Arba, o grande herói dos descendentes de Anak. E o ponto principal do capítulo 14. E a terra descansou da guerra. No capítulo 15, ele dá foco ainda na tribo de Judá e nos apresenta um novo personagem. Esse novo personagem chama-se Otoniel. Otoniel é alguém que se levanta para, assim como nós vimos Josué falar com a tribo de Manassés e Efraim, Caleb também estende as suas fronteiras através de guerra. E aqui é dito no texto, né? A terra é entregue e Caleb expulsa 3 grupos de Anaquins. Dali, ele partiu para lutar contra habitantes da cidade de Debir, e Caleb disse: darei minha filha, Axa, em casamento a quem atacar e tomar Quirifaté. Otoniel, que é o personagem que eu quero levantar aqui, que vocês guardem na memória, que nós vamos ter contato com ele em Juízes. Irmão de Caleb, tomou a cidade, e Caleb deu a Axa como esposa. E aqui ele dá um relato, e ele, como eu estou querendo dizer a vocês, ele coloca em testamento, ele coloca no cartório, ele registra as cidades que pertencem a Judá. Porque se lá na frente houvesse uma briga, porque se lá na frente houvesse uma confusão, peraí, está aqui escrito, ó, a terra que Josué me deu. Está aqui escrito, eu tenho posse, porque eu tenho no cartório registrado a cidade. Só que o texto traz algo que nós não podemos esquecer. Não é cumprido na totalidade aquilo que o Senhor, nosso Deus, informou a eles. Devastem tudo, destruam, não deixe que aquele povo esteja no seu meio. E tanto Caleb, quanto Efraim, Manassés, quanto as outras tribos, sempre deixam pessoas para trabalhos forçados, para serem escravos, o espólio de guerra, como está escrito aqui. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Guarda também esse nome, Jerusalém. De modo que os jebuseus vivem ali até hoje no meio de Judá. A gente segue capítulo 16, 17, nesse mesmo inventário de cidades, de posições, voltamos a ouvir falar sobre as filhas de Zelofeade, né, em que vão buscar a herança de seu pai, uma vez que não tinha homens nas suas terras, e Josué cumpre um acordo feito por Moisés, que nós vemos lá em Números, que as mulheres não teriam direito à posse da terra, se não tivessem maridos ou homens representando. E elas exercem esse poder, exercem esse direito, mesmo não tendo filhos homens, nem na sua ascendência homens. O 17 trata isso que eu falei, questão dos bosques. O 18 continua ainda explicando e demonstrando o que foi as cidades para cada um. E ele coloca, né, e como eu falei, não há uma divisão. Ele parte para algo mais fácil. Ele faz sortes. Ele determina que vão três espiões para a Terra mapear. E o engraçado é que essa Terra vai ficar no meio, né, do que nós conhecemos hoje. Quando eu colocar no mapa, vai ficar mais fácil de entender, mas ela vai ficar abaixo, vai ficar Benjamim e Judá, acima Efraim e Manassés, e no meio, né, eles tá essa divisão, né, entre as outras tribos, né, Simeão, Zebulon, Dan, Naftali, Zacá, Assé. Então é isso, meus irmãos. Existe uma certa didática, né? Não é que é o modo correto, mas nós temos um tempo esguio e um tempo valioso para com todos aqui. E eu acredito que o que realmente nós precisamos entender e aspirar, ou entender, buscar de melhor essa leitura, que existe o tempo de guerra, sim, existe o tempo de força, mas existe o tempo de política, existe o tempo de pacificar, existe o tempo de atender demandas, mesmo muitas vezes não concordando, existe o tempo de você respeitar acordos que não foram feitos por você.
Porque Josué poderia dizer, não, não vale para mim, não foi feito por mim, eu não prometi a vocês isso. E ele cumpre ipsiliter aquilo que havia ordenado e estava escrito. Que nós tenhamos cuidado, né, com aquilo que nós acordamos, que nós tenhamos cuidado com a nossa palavra, com nossos acordos, que não precise ser nada feito de forma em nossas transações comerciais, em nossos acordos em família, né, que não haja mudanças e quebras entre essas situações, para que nós vivemos em harmonia, né, e que nós lembremos, né, muito dessa passagem. Eu ouvi uma pregação, acredito que vocês também ouviram, que a analogia que ele faz em 31 reis. Josué venceu 31 reis, para nos lembrarmos dos 31 dias que existem em nossos meses, e que nós tenhamos 31 batalhas a cada mês, e essa batalha será vencida, uma vez que nós confiamos naquele que está à nossa frente, confiamos naquele que pode fazer tudo por nós, que é o nosso Senhor, seu Deus. Como é que foi a leitura para vocês hoje, meus irmãos? Carmita tinha levantado a mão, não foi? Na realidade, foi porque eu